Olá, caríssimos alunos, professor Francisco José. Vamos dar continuidade às nossas aulas de Direito Contratual, continuando a tratar da formação dos contratos. E a partir de agora, senhores alunos, nós vamos falar dos princípios de constituição do contrato, mais precisamente sobre os seus elementos constitutivos. É importante que os senhores observem, à luz do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, que o Código exige requisitos especiais para a constituição e validade do negócio jurídico. O contrato é um negócio jurídico por excelência. Por quê? Porque ele é contemporaneamente um instrumento de geração de riquezas. É a partir do contrato assinado entre as partes que nós podemos ter a circulação de bens, serviços, mercadoria, fazendo com que esses bens, esses serviços e esta mercadoria circulem no mercado. Circulando no mercado, esses produtos irão gerar riquezas, bens e serviços. Permitindo o quê? Permitindo que as partes, a sociedade e o próprio Estado obtenham lucros e vantagens em decorrência da contratação. Por isso, eu peço que você, com o Código Civil na mão, artigo 104, acompanhe comigo agora. Artigo 104 do Código Civil Brasileiro. A validade do negócio jurídico requer, inciso 1, agente capaz, inciso 2, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, inciso 3, forma prescrita ou não defesa em lei. Vamos examinar, prezados alunos, cada um desses. Importante que nós tratemos deste assunto levando em consideração a classificação clássica da doutrina a respeito desses requisitos ou elementos que compõem aí os contratos, ok? Então, divide-se esses elementos em requisitos subjetivos e requisitos objetivos. Vamos lá aos requisitos subjetivos. Na teoria do direito contratual, requisitos subjetivos são os requisitos que vinculam as partes contratantes. Deste modo, os requisitos subjetivos são a. O acordo de vontade das partes. Portanto, é preciso que este acordo seja capaz de gerar direitos e obrigações no contrato. Foi aquilo que nós vimos nos princípios gerais dos contratos, quando nós tratamos do princípio do consensualismo. Portanto, acordo de vontades é equivalência do consentimento entre as partes. A existência de duas ou mais partes, bilateralidade. Então, nos requisitos subjetivos, nós observamos o consentimento, ok? A bilateralidade, que é a existência de duas partes ou mais, pode ser, na relação jurídica contratual, ok? E também a aptidão específica das partes para contratar, que é, em outras palavras, a legitimidade. Não podemos esquecer que se nós estamos falando de legitimidade para contratar, nós temos muito claro que as partes precisam o quê? Ter capacidade civil para contratar, isto é, estar na posse plena de suas faculdades mentais para poder contrair direitos e obrigações na ordem civil, como lhe exige o artigo 1º e seguintes do Código Civil Brasileiro e que nós já examinamos, ok? Um outro requisito subjetivo para que haja a formação do contrato e ele se perfaça com atendimento ao artigo 104 do Código Civil é a capacidade do acordo de vontade entre as partes, ou seja, é em si mesmo o
consentimento das partes. Vamos observar que, para que haja acordos de vontade, é necessário que haja o quê? Esse consentimento, ok? A oferta e a aceitação da outra parte. Portanto, o encontro de forças, né, contratantes promoverá o equilíbrio e, portanto, isto dará ensejo o quê? A uma formulação do contrato, ok? A existência de duas ou mais partes é absolutamente indispensável nos contratos bilaterais. O requisito da capacidade das partes, como eu disse agora há pouco, é aquele do artigo 104, inciso 1, que exige capacidade das partes para efeito de contratação. E, por fim, a aptidão específica para contratar. Isso significa o quê? A legitimidade, ok? A pessoa maior e capaz, por exemplo, pode vender seus bens livremente, porém, esta pessoa não poderá vendê-las para um de seus descendentes, ok? Sem que os demais saibam, regra do artigo 496 do Código de Processo Civil. Eu posso vender, claro, tenho legitimidade para vender, mas vou vender para quem? Né? Então tem que ter muito claro isso, porque, por exemplo, as contratações realizadas entre parentes, entre integrantes da família, se não for autorizado pelos integrantes da família, pode gerar um problema aí de nulidade da venda em caso de falecimento de um dos troncos da família, como, por exemplo, o falecimento do pai ou da mãe. Se não houve na venda o consentimento dos demais integrantes, se o pai ou a mãe falecer, o que vai acontecer? Essa venda vai ser declarada nula. Por quê? Ela será objeto de inventariança na ação de inventário, ok? Dito isso, falamos dos requisitos subjetivos. Vamos passar agora, senhoras e senhores, ao exame dos requisitos subjetivos. E os requisitos subjetivos estão a partir do artigo 104, inciso 2 do Código Civil, que nós lemos agora há pouco, ok? Então, vamos ficar atentos. Entende-se por requisitos subjetivos, no âmbito da teoria do direito civil, dizem respeito às partes. Os objetivos dizem a que o objeto do contrato. Desse modo, para a validade e eficácia de qualquer contrato, é necessário, ok, atender os seguintes objetivos. O objeto deve ser lícito, portanto, o objeto do contrato deve ser lícito, porque a norma jurídica impede a contratação de objeto ilícito, como, por exemplo, contrato para prostituição, contrato para viagem intergaláctica. Esses são contratos não lícitos, porque não está previsto no negócio jurídico, ou melhor, não está previsto no direito. E, portanto, além de ser ilícitos, esses contratos são impossíveis fisicamente, ok? Que nós entramos agora no segundo requisito, que é a possibilidade jurídica do objeto. Então, eu não posso, por exemplo, vou fazer um contrato de prostituição, aí, vou contratar garotas para se prostituírem. Ora, a norma jurídica não autoriza. Vou fazer uma excursão para o planeta Marte, para Saturno. Esse objeto, por enquanto, é fisicamente impossível. Então, quando o objeto for impossível, o contrato também ele não pode ser executado, não pode ser cumprido. E se alguém contratar esse tipo de negócio, ok? Ou esse objeto, pode ser declarado nulo, de acordo com o artigo 166 do Código Civil, que diz o seguinte: Código na mão, senhoras e senhores, vamos acompanhar com o professor. É nulo o negócio jurídico quando 2. For ilícito
impossível ou indeterminável o seu objeto. Ora, ilícito, por exemplo, contrato para venda de maconha, contrato para venda de psicotrópico, contrato para agenciamento de garotas para programas, ok? Contratos para viagem no espaço sideral. É ilícito e é impossível cumprir este contrato. Portanto, são vedados pelo Código Civil e pode ser objeto de nulidade, ok? Passando adiante, um outro requisito objetivo do contrato é a liceidade do objeto. O objeto do contrato, de acordo com a teoria do Código Civil brasileiro, deverá ser lícito, isto é, não pode ser contrário à lei. Também não poderá ser contrária à moral, aos bons costumes e também à ordem pública. Portanto, isto aqui, a liceidade do objeto, a licitude do objeto, explica os exemplos de que falei para os senhores sobre contrato de prostituição, contrato para a venda e compra de psicotrópicos ou até mesmo para excursão no espaço sideral. Dando continuidade, meus amigos, aos requisitos objetivos do contrato, vamos falar do objeto possível. De acordo com o Código Civil, será inválido o negócio jurídico que versar sobre coisas impossíveis de se realizar. Ok? E os exemplos que eu citei, contrato, por exemplo, para excursão intergaláctica, é impossível de se cumprir esse contrato. Portanto, está muito claro aí no exemplo a ilicitude do contrato. Contrato lícito, professor Francisco, quais são os? Contrato de compra e venda, contrato de comodato, contrato de transporte, contrato de prestação de serviços, contrato de compra e venda, por exemplo, de um celular, contrato de fornecimento de banda larga de internet, banda fixa, banda móvel. Esses são contratos muito comuns na nossa atualidade, portanto, espécies de contratos lícitos. Em continuidade, caríssimos alunos, vamos tratar do objeto do contrato. Ora, meus amigos, esse objeto ao qual está sendo contratado deve ser determinado ou determinável. Vamos lá ao exame desses aqui. De acordo com o Código Civil, o objeto visado na contratação deve ser certo e determinado. Por exemplo, contrato de compra e venda de um celular, tá certo? Eu vou até a loja de departamentos, né? E vejo lá o celular que está na loja, está sendo exposto. Ah, o celular custa quanto? Custa R$2.000. Então, eu ofereço preço, tá? A outra parte me oferece o produto. Portanto, esse objeto é certo e é determinado. É determinado quanto à sua condição física e ao preço, objeto da aquisição, ok? Esse objeto também deve ser um objeto determinável, isto é, ele pode não ser determinado agora, mas ele o será no futuro. Nós temos aí diante de uma condição suspensiva. Professor Francisco, dê-me um exemplo. Por exemplo, compra de uma produção inteira de café, tá certo? Não necessariamente eu preciso ter determinado a qualidade do objeto, que será objeto de determinação quando esta produção for entregue, ok? Mais um requisito aqui, que é o requisito objetivo também, que é da economicidade do objeto contratado. Ou seja, aquilo que eu quero contratar deve ser apreciável economicamente. Como disse no início, senhores, o contrato é um instrumento de geração de riquezas. Portanto, aquilo que eu estou contratando deve ser algo apreciável economicamente. Vamos lá. Todo contrato deverá versar sobre algo possível de avaliação, ok? Do quanto de beato, do quanto ele custa, tanto para que eu possa vender quanto eu possa comprar.
Então, ele é apreciável economicamente. Deve ter um valor economicamente. Se os contratos não tiverem valor econômico, nós estaremos diante de uma doação pura, tá certo? Uma doação sem cargo, portanto, que não há como aferir economicamente, ok? Caríssimos alunos, fica aqui o recado do professor Francisco José. Nas nossas aulas, esteja com o Código Civil na mão, ok? Porque nós vamos continuar examinando na próxima parte os requisitos de formalidade dos contratos, artigo 104 do Código Civil na mão. Até breve, até a nossa próxima aula.